Olá, esse vídeo vai ser sobre energia cinética e trabalho na física. Antes de tudo, tudo que se move tem energia cinética, até porque a energia cinética é o que faz as coisas se moverem. Sem energia cinética não haveria movimento. E dentro desse conceito de energia cinética tem uma definição muito importante que é o trabalho. Essas duas coisas estão muito interligadas, elas são geralmente usadas em situações muito semelhantes ou até mesmo iguais, porque o trabalho é a energia cinética transferida a algum objeto por meio da aplicação de uma força. Então, por exemplo, você está jogando futebol, por meio de uma força aplicada pela sua perna na bola, você transfere energia cinética à bola. E essa energia cinética é o que faz a bola andar, a bola fluir. Então, um outro exemplo, você está puxando uma caixa com uma corda, você puxa essa corda por meio de uma força e você está transformando em energia cinética que faz a caixa se mexer. Por exemplo, você tem uma caneta, você larga a caneta. Uma força, que nesse caso não foi a minha força, a gravidade que fez o trabalho, foi aplicada sobre a caneta. E essa força aplicada sobre a caneta puxou ela para baixo, fez ela se movimentar. E o trabalho não é nada mais que a quantidade de energia que você forneceu a um objeto por meio dessa força. A primeira vez que eu aprendi isso, uma das coisas que me causou mais confusão é: mas e se uma pessoa está levantando uma pedra e a pedra está parada, a pessoa não tem trabalho? Isso pareceu muito confuso na minha cabeça porque a resposta é não. Se eu pego uma caneta, eu seguro essa caneta assim, não está existindo trabalho, porque ela está parada. E isso é uma coisa que causa confusão, porque o corpo humano, ele sente trabalho, ele necessita de energia para deixar alguma coisa suspensa. Mas isso não é feito da física, é uma coisa mais ligada à biologia, porque por causa do seu metabolismo, por causa dos músculos que precisam constantemente de energia, você deixar uma coisa suspensa gasta energia, mas em um mundo meio que perfeito da física isso não vai acontecer. Se eu simplesmente suspender um objeto, não há trabalho. Então agora, levando para um lado mais prático, eu vou mostrar a fórmula do cálculo da energia cinética e em seguida do trabalho. Primeiramente, a energia é igual a massa vezes velocidade ao quadrado dividido por 2. Uma das primeiras coisas que dá para perceber é que, como eu falei lá atrás, sem movimento não existe energia cinética. E essa fórmula comprova isso. Se a velocidade for igual a zero, a energia vai ser zero, a energia cinética vai ser zero. Outra coisa que podemos separar é que quanto maior a massa, maior vai ser a energia. Basicamente é uma coisa que é dedutível, porque um elefante andando a 50 km por hora requer muito mais energia que uma bola andando a 50 km por hora. À direita da fórmula eu coloquei as medidas do sistema internacional, que são as unidades de medida que você geralmente vai usar para resolver o problema. Então, você não pode, por exemplo, usar quilômetros por hora como uma unidade e quilogramas como outra, porque você vai dar um resultado diferente como se você estivesse usando metros por segundo. Então, basicamente, essas são as unidades que a maioria dos exercícios vai querer que você use. Aqui eu já estou mostrando a fórmula do trabalho. E uma coisa interessante é que o trabalho e a energia cinética têm a mesma unidade de medida. Os dois são medidos em joules. Isso se deve ao fato de que o trabalho não é nada mais do que a energia transferida devido a uma força. Então, acabam que eles são... Basicamente, os dois são energia, só que o que muda, na verdade, é o modo de usar. Uma das coisas mais confusas dessa fórmula é o cosseno de θ. Θ é basicamente o ângulo em que você está, o ângulo de direção da força. Então, se você está puxando a uma corda, por exemplo, num exemplo de caixa, que você está puxando a caixa com uma corda e você está puxando a corda na exata mesma direção de movimentação da caixa,
o θ, que é o ângulo, vai ser 0. Nesse caso, o cosseno vai ser 1 e não vai fazer absolutamente nenhuma diferença na fórmula. O maior problema é quando a questão dá valores inclinados. Uma coisa que parece meio óbvia é que quando você quer transformar o maior número de energia com o menor esforço possível, você vai puxar a corda no mesmo sentido de direção da caixa. Você vai gastar menos energia. Se você puxar para cima, não vai ter o mesmo efeito. Se você fizer uma força com um θ maior que 0, você vai ter que fazer mais força para conseguir uma velocidade menor. Dessa forma, o ideal é que sempre que você for fazer algum trabalho, você faça sem inclinação da força. Você tem que fazer no mesmo sentido. Tá bom, mas e se você se deparar com uma questão que traga o ângulo inclinado, com a força que ela puxa assim ou que puxa assim, que não seja algo reto? Nesse caso, você vai ter que fazer decomposição de vetores. Eu trouxe um exemplo aqui, e esse vetor maior, preto, que é o em diagonal, ele é o vetor resultante. É basicamente isso que a prova vai te dar. Nesse caso, o θ é de 36,8. Com esse θ de 36,8, a gente pode decompor os vetores, ou seja, transformar esse vetor inclinado em dois vetores retos, que nesse caso do exemplo é o azul e o vermelho. O que a gente quer é o vermelho, porque é o vermelho que está no sentido do movimento. É o vermelho que vai fazer o cálculo do trabalho. Então, o que a gente pode fazer, levando em conta que é um triângulo retângulo, esses três vetores, a gente pode calcular o cosseno do θ. Porque o cosseno do θ vezes a força resultante, porque afinal o cosseno ele é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. O cateto adjacente é a reta vermelha, a hipotenusa é a reta preta. E ao mesmo tempo que a força, que também está na fórmula, é a reta preta. Então, quando você calcula o cosseno do θ vezes a força, o que você está calculando é a reta vermelha, que é exatamente a força aplicada horizontalmente, que é o que você precisa para calcular o trabalho. Se isso fosse um exercício de vestibular, ele ia te dar o cosseno e talvez até mesmo o seno de 36,8. E o cosseno de 36,8 é 4 por 5. Isso quer dizer que a reta vermelha sobre a reta preta é 4,5. Com isso, a gente chega à conclusão que a reta vermelha é 8, porque a reta preta é 10. Então, essa reta vermelha é exatamente o que a gente precisa. A reta vermelha é a força aplicada horizontalmente. É essa força que vai virar trabalho. A reta azul pode ser desconsiderada, porque ela apresenta uma força vertical, que ela não vai fazer diferença no trabalho. Então, com essa força vermelha, vezes o deslocamento, você consegue calcular o trabalho. É por isso que você precisa do cosseno do θ. O cosseno do θ serve para você fazer essa decomposição de uma forma mais rápida, só botando na fórmula. Eu, particularmente, prefiro decompor assim, porque eu consigo enxergar melhor o que eu estou fazendo. Ok, agora eu trouxe dois exercícios para a gente botar todos esses conceitos teóricos no papel, na prática. Esse primeiro exercício aqui é da UESP, a Universidade Estadual do Piauí, e esse daqui é o clássico exercício de trabalho. É simplesmente entender o que ele está pedindo e botar na fórmula calcular o trabalho. Ok, vamos lá. Um bloco de 2 kg é puxado com velocidade constante por uma distância de 4 metros em um piso horizontal por uma corda que exerce uma força de 7 newtons, fazendo um ângulo de 60 graus acima da horizontal. Sabendo que cosseno de 60 é 0,5 e seno de 60 0,86, o trabalho executado pela corda sobre o bloco é de...
Aqui eu fiz a representação gráfica do exercício. Então, tem uma caixa de 2 kg sendo puxada por uma força de 7 newtons a um θ de 60 graus. Bom, como a força é inclinada, ou seja, o θ é diferente de zero, o que eu vou fazer é isolar isso aqui para um outro lugar que fique uma representação mais clara. Bom, então aqui vai ser os 60 graus, aqui 7 newtons. Tá bom, como o exercício dá que o cosseno de 60 é 1/2, aqui embaixo vai ser 3,5 newtons. Porque isso sobre isso tem que ser 1/2. O cateto adjacente sobre a hipotenusa tem que ser 1/2. Com isso eu calculo que a força horizontal é 3,5 newtons. Bom, então como eu já tenho a força horizontal e a distância, eu já consigo calcular o trabalho. Nossa, meu texto ficou muito feio, mas isso aqui é um 3, tá? 6,5 newtons vezes 4 metros é igual ao trabalho. 3,5 vezes 4, 14. 14 joules. E essa é a resposta. Essa questão do ITA aqui é muito bonita, mas já é mais complexa. Agora, além dos conceitos de trabalho, a gente vai ter que unir com os conceitos de energia cinética. Eu achei essa questão legal porque ela usa as duas fórmulas e ela requer bastante lógica também. Então vamos lá. Um projétil de massa igual a 5 gramas atinge perpendicularmente uma parede com velocidade do módulo igual a 400 metros por segundo e penetra 10 centímetros na direção do movimento. Considere constante a desaceleração do projétil na parede e admita que a intensidade da força aplicada pela parede não depende de V. Ok, basicamente o que a gente tem que pensar nesse exercício é que tem um projétil e esse projétil a 400 metros por segundo bate numa parede, ele penetra a parede e entra 0,1 metros dentro da parede. E daí, em seguida, nas alternativas, na realidade, ele não fala isso no enunciado, a gente vai ter que calcular o mesmo objeto a 600 metros por segundo, batendo na mesma parede, quanto ele entraria. E para a gente chegar nessa lógica, a gente tem que fazer um cálculo de energia. A gente vai calcular a energia cinética desse. Porque com a energia cinética desse projétil de 400 metros por segundo, a gente consegue calcular o trabalho que a parede tem que fazer para pará-lo. Com o trabalho, a gente consegue descobrir a força da parede. Com a força da parede, a gente consegue ver o tanto que esse projétil, o mesmo projétil a 600 metros por segundo, vai conseguir adentrar na parede. Então, vamos lá. Vamos calcular a energia cinética desse projétil aqui. A massa dele, 0,05 kg. Lembra de sempre usar o sistema internacional. No enunciado ele dá em gramas, eu transformei para quilogramas. Depois a velocidade ao quadrado. A velocidade é 400. 400 ao quadrado dividido por 2. Isso daqui é a energia cinética do primeiro projétil. Isso aqui vai dar 400 joules. Ou seja, a parede teve que fazer um trabalho de 400 joules para parar. Para a gente calcular o trabalho, 400 igual a deslocamento, que é 0,1 metros. Ele deu no enunciado em centímetros, eu transformei para metros, vezes a força. Então a gente já encontrou a força da parede, que vai ser 4.000. Ok, se a gente já tem a força da parede, a gente consegue calcular
quantos centímetros essa força vai conseguir penetrar na parede? Quantos centímetros esse projétil vai conseguir penetrar na parede? Então, primeiramente, vamos calcular a energia dele. É a mesma massa, 0,005. O que muda é a velocidade, vai ser 600 ao quadrado. Isso tudo dividido por 2. Resolvendo isso, encontramos 900 joules. Então, a parede vai ter que fazer um trabalho de 900 joules para parar esse projétil. Novamente, mesma lógica. 900 igual. Agora a gente tem a força, 4.000. Nossa, escrevi tortão aqui. Vezes o deslocamento. Agora a gente tem que deslocamento igual a 900 sobre 4.000. Deixa eu pôr um pouco mais para cima aqui. Tá bom. Corta, corta. 4 dividido por 40 é igual a 0,225 metros. Isso equivale a 22,5 centímetros. Bom, então é isso. Muito obrigado aos que ficaram até aqui. Eu espero que vocês tenham aprendido pelo menos um pouco vendo esse vídeo. E adeus.